Aleluia. Eu vou começar atrapalhando todo mundo, pedindo para desligar o ar-condicionado. E eu peço perdão já, tá? Porque eu tenho um pouco de déficit de atenção. Então, se ficar esse barulho, eu não consigo prestar atenção no que eu estou falando. Aí me confunde. Me perdoem, irmãos. Amém. Então, quando fui chamado para pregar, comecei a pensar em como começou o ano de 2023. E muita coisa aconteceu, né? Nós tivemos uma mudança na política, aí passou, mais coisas aconteceram em janeiro, mas aí passou um ano inteiro, né? O ano de janeiro passou, eu nem lembro mais, que faz muito tempo. E nós estamos aqui hoje, quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas. A quarta-feira que vem depois do carnaval, a festa da carne. Oh, maravilha, né? Isso tem muito para falar, isso tem muito a dizer sobre a gente e para a gente. Para vocês que não vieram de um lar católico, eu vim. A quarta-feira de cinzas, ela é o começo do que eles chamam de quaresma. 40 dias que antecedem a Páscoa, né? Esse período ele é usado para se arrepender dos seus pecados. Você jejua, você não come carne vermelha. Isso depois da festa da carne, tá? Isso depois da festa da carne. Em muitas igrejas católicas é comum o uso de cinzas de ramos com água benta para fazer um sinal da cruz, proferindo a frase, lembra-te que és pó e ao pó voltarás. Ou a frase, convertei-vos e crede no Evangelho. Eu vi uma amiga minha hoje postando isso. É feito nas igrejas católicas hoje, essa unção. São ramos com a cinza desses ramos, eles misturam com água benta e fazem esse sinal da cruz na testa, para simbolizar, se converta, ou você veio do pó e do pó você vai retornar. Isso depois da festa da carne. Além de aconselhar os fiéis a fazerem jejum e a não comerem carne. E eu escrevi aqui isso tudo depois da festa da carne. Mas eu já falei isso, né? Então tá bom. Só que eu não vou falar sobre carnaval, tá? Falar sobre carnaval é chovendo molhado. Né? Todo mundo já sabe, festa da carne, os prazeres, não convém ao cristão. Aquele que quer participar, só entenda que se você está lá, você concorda com tudo que está acontecendo. De praxe. Eu não preciso explicar isso, né? Então vamos para frente? Salomão ele fala que não há nada de novo debaixo do sol. E essa é uma das coisas. Às vezes a gente fica muito embasbacado com o que está acontecendo e a gente se esquece que não tem nada de novo debaixo do sol. Ninguém inventou um novo pecado. Está tudo aí, os mesmos pecados na Bíblia, está tudo escrito, está tudo falando para onde que essas pessoas vão, está tudo falando para onde aqueles que obedecem a Deus vão, nada de novo debaixo do sol, né? Ok. Só que eu percebi uma coisa, que vai passando o tempo e o homem vai ficando cada vez mais hedonista. E eu já citei essa palavra aqui 1 zilhão de vezes, mas eu queria explicar, tá? O hedonismo determina que o bem supremo, ou seja, o fim último da vida, é o prazer. E isso pode ser muito bem observado no carnaval, né? O hedonismo, ele veio da Grécia Antiga. Era uma ideia de que, gente, nada importa que não seja prazeroso. Então vale tudo pelo prazer. O prazer de quem? Do próximo? Não, o meu prazer. Isso parece muito com a gente, né? E o carnaval é uma das datas que eu acho engraçadas. Por quê? E eu vou falar a outra também, porque eu acho muito engraçado. Carnaval é um período, e eu não vou falar sobre carnaval hoje, tá? Carnaval é um período onde as pessoas denominaram, a própria igreja denominou isso, a igreja católica, para que se fizesse, se satisfazesse os desejos da carne antes de se abster dos desejos da carne. Essa é a ideia do carnaval. Você faz de tudo para depois a gente se abster 40 dias e chegar à Páscoa. Qual que é o problema com isso? O problema é que o resto do ano as pessoas também não abstêm. Então, tipo assim, não faz muito sentido. Gente, sabe o que você estava fazendo? Continua fazendo, e aí a gente para 40 dias, dá uma pausa para você descansar, tomar água, e nós volta depois da Páscoa. Você quer ver uma outra coisa que para mim não faz sentido nenhum? O dia da mentira. Significa que todos os outros dias são da verdade? Não faz sentido. Se todo mundo vivesse a verdade, ok. Você tem um dia para você mentir. Você mente a vida inteira. Aí abriu o dia da mentira. Oi? Era mais fácil fazer um dia da verdade, né? Hoje todo mundo vai falar a verdade, já que é incomum para todo mundo. Enfim, né? Só que o ser humano, ele é hedonista. E eu queria que você aprendesse essa palavra hoje, hedonismo. Porque sintetiza bem o que a gente está vivendo hoje. Pessoas que só se importam com o bem-estar próprio. Ou só se importam com aquilo que vai gerar bem-estar. Você quer um exemplo claro disso? Muitas das vezes é penoso ler a Bíblia porque não gera um prazer imediato. Demanda tempo, demanda esforço. Então não gera o prazer. O que gera um prazer imediato? Assistir televisão. Está passando o quê? Nada. Gente,
eu me incluo no meio disso, tá? Então vocês podem levantar a mão se vocês quiserem, vocês podem chorar, ajoelhar, eu sou um desses também. Quem liga a televisão para ficar mexendo no celular? Eu. Não está passando nada, não está passando nada, eu não quero ver nada, mas eu quero ouvir o barulho da televisão enquanto eu mexo no meu celular. Gente, já aconteceu de eu estar assistindo uma série que eu gostava e eu ter que voltar, porque eu falei, gente, estou aqui, ó. Enfim, né, Daniel? O que se pode ver em tudo isso também é que séculos se passaram e, como eu disse, nenhum novo pecado foi criado. A gente fica abismado com as coisas que acontecem no carnaval. Meu Deus, mas não há nada de novo debaixo do sol. Isso sempre aconteceu. Isso continua acontecendo debaixo dos nossos narizes. Eu vi pessoas extremamente preocupadas com o carro alegórico de tal escola de samba. Primeiro, eu não vejo. Então, não importa. E segundo, tem coisa pior. Não tem, não. O que você prefere? Eu estava brincando com os meninos ali, mas é verdade. Imagina se todos os carros de escola de samba fossem evangélicos. Um falava sobre a vinda de Jesus, o outro falava sobre a propiciação dos pecados. O carnaval continuaria sendo a festa da carne. Então o problema não está ali. O problema vai muito além do que aquilo. Existem coisas muito piores. E é um mágico. Satanás é um mágico. Ele vai te mostrando uma coisa aqui, enquanto ele está fazendo o truque do outro lado. Tem gente se drogando. Mas olha o que eles fizeram na escola de samba. Aí Jesus vai pesar a mão nesse povo. Gente, se Jesus fosse pesar a mão nesse povo, não era por causa disso. Tem tantas outras coisas acontecendo muito piores. Entende? O crente, às vezes, é meio bobão. Sabe que a criança que você está mostrando ela um negócio, mas você está fazendo aqui atrás? É isso. E a gente fica, não, meu Deus, você viu? Nó, fulano vestiu de diabo. Não, fulano é um diabo o ano todo. Ele só vestiu esse hoje, mas ele é um diabo o ano todo. É difícil demais, né, gente? Nós somos um povo bobo. Não dá para colocar a culpa em nosso tempo ou na tecnologia. É isso que eu estou querendo dizer. Nada foi criado agora. Desde sempre, os mesmos pecados. Eu faço esse trato com vocês, tá? Faço esse trato com vocês. Se alguém chegar aqui no domingo e falar assim, Júnior, descobri um pecado que criaram e que a Bíblia não condena. Conversa com nós, vamos ver. Não tem. Todos os pecados estão ali. Ou a tecnologia, olha onde a tecnologia está. Os mesmos pecados. Olha onde que está os carros agora. O mesmo pecado. Gente, nada de novo debaixo do sol. É o homem querendo viver para si mesmo. Arrumou formas diferentes de adultério. Formas diferentes de mentira. Formas diferentes de... mas continua sendo adultério, mentira, enfim, né? Vamos lá. O que prova que o problema está na essência do ser humano. Um homem caído. Esse é o problema. O problema não é o que eles estão fazendo, é quem eles são. O problema não é o que a gente faz, é quem nós somos. Isso revela o nosso caráter. O pastor Elcio falou isso no domingo. Falou que todos esses erros e enganações teológicas, muitas das vezes, revelam o caráter dessas pessoas. Hoje em dia, muito dificilmente você vai encontrar em uma igreja que prega doutrinas erradas uma pessoa que seja inocente. É muito difícil. Lá dentro existem pessoas que gostam daquele tipo de pregação, que querem aquele tipo de Deus, que criaram para si um Deus que, se não fosse aquele, se você chegar e apresentar para eles o evangelho de verdade, eles vão virar para você e falar, não quero, quero o meu. Entende? É loucura, né? A Bíblia vai falar de várias falhas do homem. Mas de longe, a que mais parece abominar a Deus é a idolatria. Isso você vai ver no Antigo, no Novo Testamento, está em todo lugar. A idolatria é algo abominável a Deus. O que é idolatria? É você adorar alguma coisa que não seja o próprio Deus. Isso é engraçado, né? Eu escrevi aqui, para o cristão, esse termo é sempre vago, mas as pessoas em geral têm uma idolatria em comum, a idolatria de si mesmo, hedonismo, nós voltamos lá atrás. A gente se esquece, a gente é muito enganado por nós mesmos. Olha, eu tenho vários pecados, mas eu não tenho pecado sexual. Mas você olha para a mulher na rua, é a mesma coisa, pecado sexual. Você só não está no seu quarto, ou você só não está traindo a sua esposa, você não tem oportunidade. Agora, a oportunidade de olhar você tem, que você faça. A gente gosta de passar pano para a gente mesmo. Pecado da fofoca, eu só comento. Não estou fofocando. Fala, Deus. Chamamos isso de hedonismo. A idolatria do homem, através das coisas, para o bem próprio do homem. Todos os pecados têm como raiz o desejo de se satisfazer. O hedonismo é a mãe de toda idolatria presente no coração do homem e a fonte de todo o caos que vivemos hoje. Se essas coisas pecaminosas são maravilhosas, são bem vistas, é porque o homem quer se sentir bem. Entende? Pesquisa, vocês que não têm problema com isso, pesquisa sobre o mundo da pornografia. O quanto esse povo ganha de dinheiro,
O quanto a pornografia só vai piorando a ponto de chegar em níveis alarmantes de pessoas, homens de família, mulheres de família serem destruídos por causa disso. O que mudou? Nada. Nada de novo debaixo do sol. Você quer ver um exemplo de pornografia nos tempos do Antigo Testamento? Davi. Estava olhando pela janela do computador dele, viu uma mulher, do outro, cobiçou, pegou, aí, começou aqui, ó. Vamos lá. O homem nunca está satisfeito com a felicidade que tem. Isso é um perigo para nós, tá? Eu não estou falando só do povo lá fora. Isso é um perigo para nós. Nós não estamos satisfeitos. Satanás, como eu falei, ele é muito esperto. E uma das coisas que ele fez com a igreja foi mudar o significado do termo prosperidade. Hoje você fala de prosperidade e a resposta é dinheiro. Pronto. O pastor está falando aqui de dinheiro. A minha família vai ter dinheiro. A minha família vai ser rica. A minha família vai ser rica, mas é para ajudar os próximos, tá? Vai ser rica, mas é para ajudar o próximo. Só que o problema é, a Bíblia fala de ausência de necessidade. Essa é a verdadeira prosperidade. É você não sentir falta de nada. E nós vamos chegar lá ainda. Nós só no começo aqui. Mas nós vamos chegar lá ainda. A ideia de que o homem não está feliz com o que tem. E que se tivesse o dobro, ainda estaria infeliz. Por quê? Porque a felicidade não pode estar nisso, né? Não é? Vamos ver se não é. Não basta uma vida de pecados. Eu quero um dia a mais para pecar. Carnaval. Gente, não dá para entender. Não dá para entender. É a coisa mais maluca do mundo. Seus meninos estão estudando. Aí, eles precisam de um tempo de férias, certo? Ok. E se eles não estão estudando, eles precisam de um tempo de férias? Não, porque eles já estão de férias, né? Nós vivemos pecando. Aí nós escolhemos um dia para pecar mais. Nós já não estamos pecando. Não faz sentido. Enquanto isso, os coaches vão enchendo a barriga das pessoas, dizendo que elas merecem mais e mais, e que no fim é só ir à igreja, não comer carne vermelha, jejuar, ser uma boa pessoa, que está tudo bem. A boa e velha compensação. A gente compensa uma coisa com a outra. Né? E eu sou mentiroso, mas eu não traio minha esposa. Você ainda é mentiroso. Não mudou nada. Você continua sendo passivo à ira de Deus, porque você está pecando contra o Deus Santo. Tudo que a gente tenta fazer para se justificar, para justificar um erro nosso, que nós sabemos que é erro, é pecado. E é muito complicado isso, porque vão se passando os tempos de igreja, a gente vai se tornando cada vez mais frio quanto ao pecado próprio. Os dos outros são extremamente gigantescos. Você viu fulano? Você viu ciclano? E a gente nunca se vê, né? Um bom exemplo disso são os fariseus. Os fariseus faziam a maioria das atrocidades, as maiores atrocidades. Em Mateus 23, Jesus faz uma lista de coisas terríveis que eles fazem. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Mateus 23. E eu não comecei a pregar ainda. Mateus, capítulo 23, e a gente vai ler do versículo 15. Mas Jesus está fazendo uma extensa lista sobre a maldade dos fariseus. O quanto de coisas abomináveis que aquele povo, que era para ser o povo, que guiaria o povo de Deus, fazia. Eram homens que o próprio Jesus falou, sigam tudo aquilo que eles disserem, mas não façam nada do que eles fazem. Em Mateus 23, 15, ele diz assim, ó, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Quem, em sã consciência, faria isso? Percorrer céu e mar, ou seja, vocês lutam bastante para fazer uma pessoa se tornar 2 vezes mais merecedor do inferno que vocês. Para que tanto esforço? Para que tanto esforço para fazer o mal? Eles eram esse tipo de gente, povo de Deus, povo terrível. Juntamos tudo isso ao fato de que eles foram os principais responsáveis para a morte do Filho de Deus, né? Ainda assim, esses mesmos fariseus se escondiam na falsa segurança de estarem salvos. Eu queria que vocês voltassem. Mateus 3. Mateus capítulo 3, versículo do 7 ao 9. É João Batista falando sobre esses caras. Nós acabamos de ler Jesus falando sobre esses caras e o mal que esses caras faziam. Agora, mesmo assim, eles ainda se achavam santos, dignos. Eles ainda achavam que eles estavam bem na fita com Deus. Mateus 3, 7, passo a ler. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes,
raça de víboras. Quem lhes deu a ordem de fugir da ira que se aproxima, deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Esses caras, com esse tanto de erro, e se você continuar lendo, é uma imensidão de pecados que esses caras faziam, uma multidão de maldade que esses caras faziam, uma delas a crucificação do próprio Cristo Jesus, se apegavam a serem filhos de Abraão. Estamos bem. E aí, por que falar do carnaval chovendo molhado? Porque nós somos crentes. Então está tudo bem. Não é? Em teoria, talvez, né? Não estamos imunes de cair nessa mesma armadilha. Frequentamos os cultos, cumprimos nossos deveres como cristãos, temos cargos, somos até reconhecidos como cristãos. Mas ainda assim, nós podemos cair nesse erro. E agora eu passo a pregar. Jeremias, capítulo 2. Eu queria que antes disso vocês entendessem uma coisa. Infelizmente surgiu no nosso meio uma cultura de que quando alguém está falando sobre alguma coisa pesada, a gente pensa assim, nossa, que isso, que palavras duras, mas nunca foi assim. As palavras de Jesus nunca foram doces e amáveis sempre, foram palavras de acorda. E se um amigo te chama atenção para uma coisa que você está fazendo de errado, você devia sorrir, né? Então por que as pregações mais pesadas são as mais difíceis? Elas deviam ser as melhores. E eu não estou falando que a minha é, eu estou te falando que muitas das vezes a gente se sente tentado a ficar para baixo, automaticamente. Gente, estou falando da ira de Deus, você abaixa a cabeça. Por quê? Para quê? Estamos falando de Deus, estamos falando de correção e estamos lembrando de um Deus que corrige aquele que ama. Estou sendo amado. Olha que maravilha. Gente, eu fico muito feliz. Jesus não falou para vocês, não pediu para eu falar para vocês, não. Jesus pregou para mim e falou assim, se você quiser compartilhar, vai lá. Deve ter gente precisando também. Tudo isso aqui, e a gente não fala isso como demagogia. Ai, Deus falou comigo também, primeiro, e agora está falando com vocês, só para vocês ficarem mais tranquilos. Não, nós somos povo de Deus, todos nós. Quando um falso profeta se levanta e uma igreja fica gigantesca por pregar mentira, todo mundo devia chorar, porque é sobre o nosso Deus que ele está falando. Não só os pastores deviam chorar, não só os teólogos deviam chorar, toda a igreja devia. Toda igreja devia ficar feliz quando uma igreja se levanta e começa a levar a palavra de Deus. É o que está acontecendo na universidade lá nos Estados Unidos, um grande mover de Deus. Aí fica o povo assim, é avivamento, não é avivamento? Será que é de Deus? Será que não é de Deus? Alegrem-se, alegrem-se. Deus está no meio do povo. As pessoas estão sendo curadas, estão sendo libertas. As pessoas estão adorando a Deus, ponto. Mesmo que não haja nenhuma libertação, mesmo que não haja nenhuma conversão, nada. As pessoas ali, os cristãos verdadeiros, vão ser alimentados com o mover de Deus que está acontecendo naquele lugar. Já é maravilhoso. E eu vou falar com vocês como alguém que no começo colocou um pé para trás também. E eu fui descobrir por que eu tinha colocado um pé para trás. Porque eu cresci vendo falsos avivamentos no meu país, na minha nação. Eu tenho hoje para mim, e se isso for uma profecia, que pena, que o Brasil não vai experimentar isso tão cedo. Um avivamento. Porque o povo quer bagunça. O povo não quer avivamento. O povo não quer mudança de caráter, mudança de vida. E eu faço parte desse povo. Quantas das vezes os pastores pregaram aqui, eu falei assim, não, fulano devia estar aqui. Quantas das vezes? Quantas vezes Deus quis falar comigo? O Alex compartilhou comigo hoje um texto que falava, ó Jerusalém, como eu queria, como uma galinha, colocar você. É para mim. Ô Júnior, sem vergonha. Quantas vezes eu queria que você se convertesse, cara? Mesmo estando aqui em cima, mesmo estando cantando, o que for, sabe? A gente precisa entender que o nosso Deus está falando. Se o nosso Deus está falando, eu pego para mim qualquer coisa. Para mim está valendo demais. Estou bem com Deus. Deus está falando sobre juízo para mim. Então, talvez eu não esteja tão bem assim. Eu estou muito mal com Deus. Deus fala de alegria. Muito obrigado, Jesus. O lixo que eu sou, ouvi uma palavra de alegria do Senhor. Que maravilha. Sabe, a gente tem que começar a pegar a palavra de Deus como palavra de Deus, não como palavra do dia, não como o versículo do dia, mas como palavra de Deus o tempo todo. Robinho está falando, estou te escutando, Robinho, Deus está falando. Licença, eu vou escutar meu Deus aqui. É isso, é natural. Vamos lá, Jeremias 2, a partir do versículo 4, eu vou ler tudo e a gente vai conversando, pode ser? Vamos lá. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor,
tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive? Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comesse dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam, os líderes do povo se rebelaram contra mim, os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Por isso, eu ainda faço denúncia contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam, mandem observadores a Quedar e reparem de perto, e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou seus deuses, e eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem aterrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vou tentar dar uma amenizada, tá ligado? Para ficar mais tranquilo. O Antigo Testamento muitas das vezes nos serve como lembrete da infidelidade do povo e da incapacidade humana de se salvar, enquanto demonstra a misericórdia de Deus em insistir em um povo que cada vez mais prefere a si mesmo. É Deus falando com o seu povo de hoje através do seu povo de ontem. Eu cometi um dos maiores erros que eu poderia ter cometido na minha vida, que foi negligenciar o Antigo Testamento. Eu cometi esse erro por muito tempo. E eu insisti nesse erro por muito tempo. O Antigo Testamento nada mais é do que Deus nos mostrando como Ele agiu. Como o povo dele correspondeu a esse agir. Como o povo dele muitas das vezes errou de formas que a gente erra. Eu vivo falando aqui, em quase toda a pregação minha, eu repito essa frase. Se um povo não conhece a própria história, está condenado a repetir. E essa é a nossa história. É a história do povo que nos representa. É a história do povo de Deus. Hoje nós somos o povo de Deus, amém? Amém. Então nós precisamos aprender com o povo de Deus, não é? Vamos por partes então? Vamos lá, versículo 4. Vamos para o 5, mais fácil. Assim diz o Senhor: que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Nós estamos numa época de carnaval, nós temos muito a denunciar do que está acontecendo lá fora, mas deveria ser um tempo para a gente pensar em nós mesmos. A quarta-feira de cinzas é um tempo de purificação para os católicos, mas por que não usar esse tempo para nos purificar? Por que não usar esse termo para a gente se lembrar de se arrepender? Não é verdade? Então vamos ouvir o que Deus tem a dizer para a gente. Nós somos sal e luz, a gente está falando isso por muito tempo aqui. Se nós entendermos o que Deus quer, a gente consegue iluminar lá fora, sem problema. Às vezes a gente age como se o mundo fosse maior do que o povo de Deus, como se o mundo fosse maior que o próprio Deus. Se a Igreja Missão Ágape, com 50 membros, todo mundo entendeu o Evangelho, que cócega nós vamos fazer lá fora? Não é a cócega, é a 4ª Guerra Mundial, a 5ª Guerra Mundial, é a 7ª Guerra Mundial. Nós vamos explodir o mundo, porque o mundo não está preparado. A Bíblia fala que o mundo não está preparado para esse espírito. Imagina 50 pessoas nesse mesmo espírito. É uma loucura. É a comunidade de Ashbury lá, adorando a Jesus. É loucura. É gente indo para lá só para ver. É gente indo para lá para receber coisa que não tem lá. É gente indo para lá para pegar fórmula para fazer. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Mas vidas vão ser transformadas ali. Mas Jesus está ativamente naquele lugar, transformando a vida daquelas pessoas. Eu creio. Eu creio. Agora imagina a gente entender o Evangelho. A Água Santa fica pequena, mas não é de templo não, é de entender o que esse povo maluco está falando. Que poder é esse? Quando Jesus falava, essa era a resposta. Peraí, nós passamos a vida inteira ouvindo os fariseus, mas ninguém tem essa autoridade. Ninguém. É muito diferente. Você sente a diferença. Entende? Então é Deus falando com a gente nos dias de hoje através do povo de ontem. Olha que legal. Né? Então, nesses primeiros versículos, versículo 5 aqui,
para a gente não se perder, eu vou ler de novo. Que falta os antepassados, os seus antepassados, encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Deus começa questionando a si mesmo. Que falta esses caras achou em mim? Se questiona aí. O problema sou eu? É lógico que ele sabe que não é. Mas é para fazer o povo pensar. Espera aí. Vocês me abandonaram. Que falta eu tenho? Que falta eu tenho com seus antepassados? Não precisa ser nem com você, não. Que falta o que eu fiz com seu pai? Porque lá na frente ele vai falar o que ele fez, que foi a liberdade do Egito. Mas eu achei interessante essa parte aqui, ó, onde ele fala assim, ó, eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Ou seja, ídolos sem valor causam pessoas sem valor. Você é o que você adora. Isso é muito louco. Porque a partir do momento que a gente entender isso, a gente percebe que existe uma diferença gritante entre o frequentador de igreja e o cristão. Dá para você ver, você percebe, ele exala Cristo, ele fala só sobre Jesus, ele fala só sobre a vida com Jesus, ele entende as situações a partir da Bíblia, a partir do que Jesus tem falado com ele. É muito diferente da pessoa que só frequenta. E talvez você seja essa pessoa que só frequenta. Para pensar, peraí, como que eu tenho transbordado em Cristo? Porque você transborda, não tem lógica. É um cara apaixonado, ele não para de falar da mulher, ele é chato, porque aquilo está tomando a mente dele. O cara comprou um carro novo, aquilo ali, ele tem que mostrar para todo mundo que ele comprou um carro novo. É a novidade de vida para ele. O evangelho hoje em dia é contido. Você é crente? Não, mas você vai em que igreja? Eu vou ter igreja. Você não sabe o que a pessoa é. Você descobre. Já aconteceu comigo também. Rola um negócio aí, do nada alguém assusta. Ó, você é crente também? Já tem uns anos já. É muito engraçado. As pessoas parecem que têm medo de falar que são cristãs. Por quê? Eu vou explicar por quê. Porque a gente entende que o cristianismo ele exige um sacrifício. E não um sacrifício de sangue e tudo mais, mas um sacrifício de vida. Se você se diz cristão, você precisa agir como um cristão. Agora eu queria fazer uma pergunta retórica para vocês. Por que eu não iria querer ser visto como cristão? É retórico porque a resposta é óbvia. Porque eu não quero agir como um cristão. Porque eu não quero a responsabilidade de viver como um cristão. E se eu não quero a responsabilidade de viver como um cristão, eu sou um cristão. Aquele povo, por quererem viver a sua maneira, acabou por valorizar o que não tinha valor nenhum e se tornou gente de valor nenhum. Vale nada. Vocês já ouviram isso já? Ah, não, vou conversar com fulano, não, ele só conversa de carro. Nossa, ciclano, dá para conversar com ele, não, só fala de futebol. Nossa, conversa chata, tem papo, não te edifica em nada. Nossa, ciclano começou a falar das novelas dele lá e falou, ah, não, eu não assisto, é chato. Você não tem nem o que falar. Por quê? É o seu ídolo sem valor. É a sua vida sem valor. Eu vou mudar o aspecto, porque talvez você não seja esse tipo de pessoa. Mas pessoas que reclamam demais também. Se sua vida é só reclamar, significa que você não está vivendo Jesus, você está vivendo o problema. Aí você vive o problema, só fala sobre o problema, só reclama sobre o problema e fica assim, quando eu estava sofrendo, meus amigos me abandonaram. Você é chato. É por isso que abandonaram. Gente, estou falando isso que eu já fui chato demais. Nossa, eu lembro de uma época, vou contar para vocês, eu lembro da época que eu converti, que eu ficava assim, Jesus, como eu sou injustiçado, Deus. Oh, Senhor, eu busco o Senhor. Eu comecei na igreja, né? Aí eu achei que eu era o cara. Eu busco o Senhor e meus amigos me abandonaram. E as pessoas. E, nossa, nada dá certo. Senhor, nossa, como injustiçado eu sou. Até que eu descobri um cara pequeno, um cara bobo, chama Jesus de Nazaré, que morreu numa cruz sendo inocente. Eu não sou tão injustiçado assim, né? Talvez eu tenha meia culpa disso. E eu fui revisitar as coisas que aconteceram, sabe? Em todas as minhas amizades eu também era culpado. Culpado por me achar amigo demais. Eu fiz de tudo. Eu me esforcei. Isso é obrigação, é amizade que chama isso. É obrigação. A gente quer que os outros façam um a mais, ou reconheçam. A gente tem reconhecido, não. Não tem mesmo. Vamos continuar? Versículo 7. Vou ler o 6 e o 7, né? Eles não perguntaram, onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive. Deus conduziu aquele povo para uma terra que não dava para conduzir ninguém. Ninguém nunca passou por ali. Ou seja, você quer prova maior de que era o próprio Deus guiando aquele povo? Ninguém nunca conseguiu passar pelo deserto por tanto tempo. Aquele povo conseguiu. Com a ajuda de Deus, ou seja, que falta Deus fez para aquele povo? Nenhuma.
Mesmo assim, eles se voltaram para o ídolo sem valor. Mas eles nunca se perguntaram assim, gente, meus antepassados viviam no Egito. Tá, Egito é meio longe daqui. Aí, abriram um mar para ele, não sei de onde. Ou eles veem nadando, vamos fingir que é fake news. Ah, não acredito nesse trem não, de vacina, não acredito nesse trem não de... Mesma coisa. Aí você fala assim, não acredito nesse trem não de mar vermelho, não. Eles vieram tudo nadando. Não tem problema não. Vamos fingir que é isso mesmo. Ou eles passaram por uma parte rasa, eu já vi gente falando isso. Ah, não, uma parte rasa. Tá bom, tudo bem. Vamos fingir que você é inteligente, você está certo. 40 anos no deserto. É tempo demais. Por um lugar que ninguém passa. Passa 40 dias no deserto, igual Jesus. Fome e sede te mata de primeira. Eu também, né? Eu sou de primeira. Agora um povo sendo guiado com maná, com nuvem de fogo, com nuvem de gelo, água, terra, o que tivesse ali, Jesus estava mandando para aquele povo. Como eles passaram por ali se não foi Deus? Ou seja, foi Deus, né? Que falta esse Deus fez com esse povo, para eles abandonarem. Que falta. Vamos continuar. Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Deus lembra ao povo de onde ele os havia tirado e onde eles estavam agora, e o povo tornou a bênção de Deus em maldição. E eu vejo isso muito na vida do crente, velho. Mas muito. Na minha, Senhor. Coisas que eu quero, e que se Deus me dá na hora que eu quero, maldição. Maldição. Isso é muito usado por pregadores para falar sobre os jovens, sobre namoro. Se Deus te der, numa hora que você não está preparado, isso se torna uma maldição. Uma bênção se torna uma maldição. Mas isso está relacionado com qualquer coisa. Qualquer coisa que você não está preparado para receber, se torna maldição. E eu vejo as pessoas perdendo, e eu já fui essa pessoa também, perdendo tempo, tentando entender uma coisa que devia estar correndo. Não sei o que Deus está querendo fazer, mas vou lá. Ou, quantas vezes foi falado aqui na igreja, está sendo falado nesse ano, aprende, conhece a Deus, aprende sobre Jesus. E muitas das vezes você pode pensar assim, esse tema não é importante para mim. Esse tema não é interessante para mim. Eu posso falar a verdade? Provavelmente esse tema que você está negligenciando é o tema que vai te manter a salvo na fé. Te manter a salvo na fé. Eu falei isso nos encontros que a gente teve aqui sobre a Bíblia, e a doutrina da inerrância bíblica me salvou de um mundo de trevas. Porque eu comecei a questionar, peraí, por que só o crente está certo? O tanto de Deus que tem aí fora. Eu vou experimentar todos e eu vou chegar no Deus verdadeiro, certo? Não precisa. Temos aqui a palavra de Deus. Mas peraí, como que eu confio que a palavra de Deus não mudou? E aí eu fui chegando. Eu vim de um lar católico, um lar onde você não podia questionar nada, que era tudo pecado. Gente, as freiras passavam mal comigo demais. Não, mas passava mal. O que tem no inferno? O que tem no céu? Como é que o anjo é? Era advertência todo domingo, sem boi nenhum. Porque eu não conseguia aceitar aquilo. Que era sem resposta. É mistério de Deus. Mistério de Deus, eu quero saber, ué. Eu vou para o céu. Eu não sei o que tem lá, se eu quiser não ir. E aí eu fui crescendo e as dúvidas fizeram o quê? Aumentaram. Não mostra para o menino o que é, ele vai querer saber. Eu vou querer descobrir. E eu acabei indo para lugares ruins. Eu procurei na internet o que era. E aí eu falei, gente, isso aqui, anjo é desse naipe? Demônio é isso aqui? E aí você começa a ficar doido. Você vê uns trem que não tem nada a ver com nada, com ninguém, coisa nenhuma. Se Jesus não tivesse me libertado, como que eu ia saber? Como eu ia ter noção? E como que ele ia me libertar? Você não confia na palavra dele? Foi todo um processo, né? Ou seja, o povo transformou, olha o poder do povo, gente, transformou uma terra de bênçãos de Deus em maldição. Não é uma coisa ruim, tipo assim, transformou a Disneylândia no Beto Carreiro, não. Não foi. Não, você não entendeu? Não foi, tipo assim, é meio... Nós vamos para Disney. Não vou para Disney não, vou para Orlando. Sei lá, para algum outro parque. Eu não sei. Não foi isso. O povo transformou a bênção de Deus, a Disneylândia de Deus. Gente, vocês já viram eles chamam de canyon? Sei lá, é um monte de pedra, não tem nada naquele trem. O povo fica, nossa, fui no canyon. É pedra. Pedra eu sempre achei ridículo. Nossa, entendeu? Nossa, essa comparação é excelente. O povo transformou a Disney na grota. Olha que trem. Tipo, que nível de degradação esse povo tem que ter para transformar as bênçãos do próprio Deus em maldição?
vou melhorar isso aqui, tá? Bênção de Deus é aquilo que faz com que você se eleve espiritualmente. É aquilo que muda a sua vida de uma forma inimaginável. É isso que Deus deu. Maldição não é aquilo que te deixa triste. Maldição é aquilo que acaba com a sua vida. Imagina 100 mil reais se tornar maldição. Imagina um pudim virar maldição. É envenenado. É isso, aí. Vocês sentiram mais no pudim do que no dinheiro. Eu entendi. É a realidade. Eu também fiquei meio mal aqui agora. Mas é isso. O povo Deus não está falando que o povo desaproveitou das bênçãos. Ou do povo não deu ideia para as bênçãos. Não. O povo pegou essa bênção e transformou em maldição. Em algo detestável para Deus. Algo detestável. Uma terra detestável. Um povo detestável. Oh, isso é pesadíssimo. Gálatas 5,13, Paulo diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Até mesmo as bênçãos de Deus, se usadas de maneira errada, podem culminar em coisas ruins. Namoro, bem material e até um cargo na igreja. Gente, quantos pastores eu já convivi que são caloteiros até o dente? Porque na minha área, é isso que eu vejo. Não vejo para pastor não, pastor caloteiro. É uma bênção transformada em maldição. Alguém que devia ter sido visto como bênção. Olha, o pastor compra aqui. Olha, a igreja do pastor confia na gente para fazer o material deles. Que bacana. Pastor, ora pela gente, a gente está passando por um momento de dificuldade. Não dá. O pastor que tem esse título, cara, que tristeza. Que tristeza. Sabe? A gente ouve isso. É bênção que se torna maldição. Entende? A gente vira para você e fala assim: e fulano, vai na igreja? Ih, vai na igreja, mas é um demônio. É a bênção da família. Era o único, sem vergonha, que podia mudar as coisas. Não vai. Vai piorar. É gente que não vai na igreja por causa de ciclano. Ô, gente. Entende? Não pode ser esse tipo de gente não, cara. Deus nos deu uma dádiva de ouvir o evangelho, de entender a palavra de Deus, de viver, entende? Eu estou querendo que tudo isso culmine naquilo que eu falei lá em cima. Passamos pelo carnaval, as pessoas estão na carne, não sei o quê. Vamos preocupar com nós. O problema aqui está punk ainda, para a gente ter tempo de preocupar com lá. Lá vai ser transformado por causa daqui, entende? Lá em casa a conversão veio porque minha mãe não parou. Se minha mãe tivesse parado, quem é nós? Quem é nós? Começou de 1, aí foi para 2, foi para 3, assim vai, sabe? Agora vamos lá para o versículo 10. 7, 8, 9, 10. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam, mandem observadores a Quedar e reparem de perto. Vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou seus deuses, e eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Deus usa de exemplos incrédulos. Eles não abandonaram os seus deuses, que nem existem. Às vezes o cara que é da bebedeira valoriza mais a bebida dele que nós valorizamos Jesus. Às vezes o cara que é da loucura, ele valoriza mais. Ele larga a mãe, ele larga o pai, ele fica com raiva, ele briga, ele vai para Cracolândia morar lá, de tanto que ele ama a droga. E aí, se a gente passa um pouquinho do ponto como crente, nós estamos sendo extremistas demais. Aí, né? A menina ficar 3, 4 dias acampada para ver o show de Justin Bieber, é totalmente plausível. Agora, um cristão fazer uma vigília, uma igreja estar 10 dias em oração é demais. É demais. Aí, sabe? Eu não posso abandonar meus afazeres, não. Eu tenho fé também, mas, né? O povo é doido. É loucura, cara. Eu não sei se você já passado por isso, mas tem coisa que assim, você faz, você acha normal. Mas quando alguém fala, você fala assim, nossa, que idiota que eu estava fazendo. Já aconteceu comigo, eu pensar assim, eu falo, nossa, isso aqui é da hora. Aí alguém virar para mim, você vai fazer isso aqui? Eu, mesmo, idiota. Eu não tinha pensado, não. E às vezes a gente é esse tipo de pessoa. Não, mas é demais. Não, que isso? Separar 10% de um dinheiro que eu nem tenho, demais. Vamos no show tal, quanto que é? 60 conto? Não, passa 10 vezes, resolve, vai, não come nada, não aproveita nada. Nossa, gente, eu não tenho tempo, mas eu vou contar. Eu não tenho tempo, mas eu vou contar isso. Meu primo, quando eu morava lá em Belo Horizonte, falou assim, vamos na Che Brasil? Eu falei, de jeito nenhum, não gostei de povão. E ele, no animador, ficou um mês animado, falei, nossa, Che Brasil.
Saiu 3 horas da tarde lá, falando comigo assim, trouxa, volta, seja Brasil. Beleza. Nesse meio tempo, minha tia estava lá, eu morava com a minha tia, eu falei, vamos no shopping? Vamos. Nós fomos no shopping, comemos, assistimos um trem, beleza. Voltamos às 11 horas da noite, eu fiquei esperando meu primo chegar. Esperando. Aí eu ouvi o barulho do portão, aí eu fiquei esperando. Sabe que a pessoa fez bonito, né? Ele chegou com a cara de cocô. Falou, Zé, nunca mais, mano. Aí ele foi me contar. Ele animadão, foi, desceu, andou mais de 2 quilômetros para pegar o ônibus, para todo mundo lotado, não sei o quê. Aí ele chegou lá, os amigos já estavam bêbados. Já estava bêbado. Ele falou assim, não, vou beber lá. Pá. Entraram no ônibus, 3 pessoas vomitou no ônibus. Já começou aquele cheiro maravilhoso. Moral da história, para a gente não encurtar, que eu preciso terminar aqui. Ele ficou o show todo cuidando do amigo bêbado dele. É isso. Achar Brasil dele, não viu ninguém, não ficou com ninguém, não fez nada. Ele voltou, tipo, destruído. Nunca mais foi Achar Brasil. Tristeza, né? Trocamos a glória de Deus por nada. É esse o problema. Se essas coisas valessem alguma coisa, estava bom. Entendeu? Não, troquei Jesus por $1 milhão. Se valesse alguma coisa, estava bom, mas daqui a pouco acaba, não valeu. Né? O Lucinho falava muito isso. Se eu encontrar algo melhor do que Jesus, eu corro para ele. Até hoje eu não achei. Se eu encontrar, eu corro. E eu faço dele as minhas palavras. Até hoje eu não achei, não. E não é demagogia, não. Já tentei. Não se compara, velho. Não se compara. A vida do crente é top demais, velho. Você é louco. Versículo 12, tá? Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem aterrorizados e abismados, diz o Senhor. É absurdo, né, gente? Conceber que um povo que foi abençoado por Deus, que tem tantas oportunidades de viver de maneira correta, que tem acesso direto ao próprio Deus, tenha se desviado ao ponto de causar espanto aos céus. Isso é absurdo, né? Nunca aconteceria nos dias de hoje. Absurdo. Eu estou abismado também. O céu está, eu estou. Todo mundo abismado. Misericórdia. Versículo 13. Para finalizar, o versículo chave. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas. Cisternas rachadas que não retêm água. O texto da mulher samaritana, em João 4, no texto da mulher samaritana, Jesus se apresenta como água viva. A água que mata a sede, a água que satisfaz, a fonte de salvação e sustento espiritual. Eles trocaram isso. É eles, tá? Nós não trocamos ele, não. É eles. Eles trocaram isso. Por cisternas inúteis. É uma cisterna que não funciona. É rachada. Ah, não. Ele trocou um Peugeot 206 por uma bicicleta sem pneu. Cisterna rachada. Não serve de nada. Não vai valer de nada. É tão inútil que não serve nem para aquilo que foi criado para fazer. Cisterna. Reter água. Rachado. Não retém água. Você entende? Deus expõe ao ridículo o que aquele povo está fazendo. Vocês não trocaram eu por um negócio bacana, por um negócio que podia até satisfazer vocês por um tempo. Porque nada vai conseguir satisfazer vocês por um tempo. Nada. Tudo aquilo que traz falsa sensação de felicidade, de consolo e de segurança. Vocês querem ver uma coisa? Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Lindo, maravilhoso. Vamos para o original? O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. É isso. As pessoas pegam o Salmo 23 e falam assim, nada vai me faltar. Nunca vi o justo medicar o pão, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E vai querendo bênção por causa do Salmo 23, um salmo messiânico que fala de Jesus, mas nós vamos tratar disso outro dia. Mas a real é que o salmo está falando assim, se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu tenho, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. O Senhor é meu pastor e de nada eu me terei falta. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor. Está valendo demais. O Senhor é meu pastor. Ou seja, eu não sinto falta de viver lá fora. Eu cansei, irmãos. Eu cansei de ficar falando assim, pecado é bom demais. Não é. Não é. Não é. Você me perdoa, não é. Não é. Para para pensar. Não acredita em mim, não. Para para pensar. Fala assim, vamos lá. Pega um pecado mais gostoso de você achar que tem. Sair e curtir. Pá, bota na balança. Bota na balança. Porque a gente não tem senso de futuro. A gente não tem senso de consequência. A gente não tem. A gente só quer o agora. Pô, vão ali, vão beber todas, pontos. Vamos lá, vamos para o senso de futuro. E se começar uma briga ali? Porque é um lugar propício à briga. Se você estiver dentro de casa, não é um lugar propício à briga. Você pode morrer lá? Pode morrer lá. É menos provável, né? Ótimo. E se no meio dessa bebedeira você tem uma overdose? Não, mas eu não bebo muito. Agora que você não está com nenhum álcool na cabeça, você não bebe muito mesmo, não. Você tomou 10? 10 é muito? Não. 20 é muito?
estou nem sentindo nada. E vai. Senso, a gente não tem senso. A gente vai vivendo, do jeito que dá, perigosamente. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Se eu andar distraído o resto da vida, o acaso vai pegar você pelas costas. Não vai proteger, não vai. Não vai. Não vai. Eu queria terminar. Devemos tomar cuidado para não nos apegarmos àquilo que não é verdadeiro. Deus, ao dizer todas essas palavras, mostra ao povo onde verdadeiramente está o coração deles. Mateus 6:21, né? Onde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. E devemos hoje nos perguntar onde o nosso coração está, onde a nossa segurança está, onde a nossa felicidade está. Eu tenho um texto para ler, mas eu vou pular. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Romanos 13. Eu realmente passei do horário, eu peço perdão. Romanos 13, versículo 11. E eu queria terminar com isso, tá? 3 passagens bíblicas, para vocês ficarem, para ficar na cabeça de vocês. Carnaval passou, daqui a um tempo a gente começa a colher os arrependimentos. A igreja, no fim das contas, se torna responsável por acolher esse povo, por cuidar desse povo, e um povo que muito provavelmente lá na frente pode acabar fazendo de novo, enfim, né? É o que um pai faz por um filho. Romanos 13, 11, fala assim, ó: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Hebreus 12, do 1 ao 4, fala assim: portanto também, nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. E o último versículo, deixo esse para a reflexão de todos, Josué 24:15 diz assim: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. É tudo questão de decisão, irmãos. Carnaval foi, passou. Daqui a pouco vai vir outra festa da carne aí. Daqui a pouco os homens vão transformar as festas em festas da carne, porque isso é natural do homem. É uma escolha viver para Cristo. É uma escolha querer viver de forma correta. É uma escolha. E uma escolha que muitas das vezes a gente não faz. Vamos orar?